Olá, que tal, meus amores? Eu sou Paola Marquezoli e você está em mais um vídeo do canal. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui se você não é inscrito, porque vem bastante conteúdo aí, eu espero que vocês estejam gostando. Então comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de saber sobre mim, sobre o que vocês gostariam que eu gravasse, que eu tô bem de olho aqui nos comentários, inclusive nos ruins, tá? Bom, para começar, eu vou me apresentar mais uma vez. Se esse for o seu primeiro vídeo, eu sou a Paola Marquezoli, tenho 34 anos e acabei de me transicionar. E hoje eu quero contar um pouco para vocês como vem sendo a minha experiência desde janeiro até aqui. Então, dê o seu like aí, quase que não sai. Dá o seu like aí para fortalecer a travesti e vamos embora nesse vídeo aqui. Bom, desde criança eu sempre me atraí muito mais pela seção feminina, né? Pelas maquiagens, pelas roupas, salto altos. É um universo muito interessante para uma criança viada, né? Mas eu não podia muito estar ali, então eu estava sempre no setor masculino ou esportivo, né? Que era o máximo que eu tinha acesso. E eu fui criada com a minha madrinha, que é uma perua legítima, daquela de novela. Salto alto, unha, cabelo. Inclusive, se você assistir esse vídeo, madrinha, um beijo, eu amo você, tá bom? Bom, sempre foi muito difícil pra mim a questão de ter que ficar ali passeando na seção masculina, sendo que eu queria estar vendo salto, estar vendo blusinhas, vestidos, paetê. Gente, se você quer saber se uma criança é colorida ou não, tá com paetê, tá com brilho para ver se ela vai ficar tão encantada o quanto eu ficava. Então já começou por aí. A melhor coisa que tem acontecido durante esse período de transição é que eu consigo me achar bonita, sabe? Já fazia um bom tempo aí, os últimos anos que eu tive como menino, eu já não me admirava mais, eu não tirava fotos, eu não me olhava no espelho, eu sempre procurava os meus defeitos. Não que hoje eu não repare neles, mas hoje eu consigo enxergar muito mais as minhas qualidades, sabe? Então a primeira coisa que mudou pra mim foi isso, né? A questão da autoestima. Eu consigo me olhar no espelho, me achar bonita, colocar a roupa que eu quero pôr, não o que a sociedade impôs pra mim, sabe? Eu era uma pessoa muito reprimida. E como eu era muito afeminada, eu gostaria, lógico, de estar de salto, belíssima e tal. Só que o caminho que eu trilhei foi um caminho masculino, então acabou que eu me conformei com isso, sabe? Então a melhor coisa que eu conquistei aí nesses 8 meses, 9 meses, foi a minha autoestima. Eu voltei a me admirar, a me achar bonita, a ver as minhas qualidades que eu já não via mais. Então a maior conquista até aqui pra mim, por enquanto, foi a autoestima que eu reconquistei. Segundo, vamos falar sobre a dúvida de todo mundo, o que mudou na minha vida sexual. Bom, falando bem francamente com vocês, quando eu era menino, eu era muito mais ativo, se é que vocês me entendem. Então, a minha vida sexual era muito ativa, e eu como um homem gay ativo, eu fazia ali o que tinha de ser feito. Eu cumpria os requisitos de um homem negro, alto, atlético. Então eu cumpria todos os requisitos, se é que você me entende. E hoje não. Hoje eu gosto de ser tratada como uma mulher com pau. É isso mesmo. Eu me denomino como uma travesti. Eu não tenho essa loucura de achar que eu sou uma mulher trans, até porque eu tenho 34 anos. Não tem como eu anular o que eu vivi até aqui, né? Eu vivi 33 anos da minha vida sendo um menino, sexualmente, fisicamente, mentalmente. Então eu tenho consciência dessa mudança que está muito no começo, mas mudou muito a minha pegada, o jeito que eu me comporto no sexo, sabe? E pra quem não sabe, eu também estou num relacionamento. Então, a principal curiosidade sexual sobre esses 9 meses aí de transição foi o meu comportamento na cama, sabe? Hoje eu me comporto como uma travesti. Eu quero ser desejada, eu quero ser amada e adorada, igual toda mulher quer, né? Então, sexualmente falando, o que mais mudou foi a minha postura, sabe? Hoje eu tenho uma postura mais menina, mais ninfeta. E antes eu era mais devorador.
Então é isso, gente, deixa o like aí, vai comentando aí no vídeo o que mais vocês querem saber aí sobre a minha vida, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a minha espiritualidade. Bom, a sensação que eu tenho é que por dentro eu era uma pessoa e por fora eu era outra. Então, a partir do momento que eu externalizei, nem sei se é assim que se fala, externei quem eu sou por dentro, eu comecei a colocar isso para fora, comecei a me comportar como eu pensava que me comportava, eu comecei a ser quem eu idealizei a vida toda, sabe? E aí isso mudou totalmente o meu lado espiritual, tanto que assim, eu continuo aí firme, sem usar drogas, sem beber, é uma luta constante, mas é uma luta que o Marivaldo, meu antigo eu, ele não tinha essa coragem de insistir, de acreditar, sabe? Então foi muito legal também essa parte que eu me sinto hoje abraçada pela minha espiritualidade, sabe? Sem máscara, sem preconceitos. Hoje eu sou transparente com quem eu sou, com a minha verdade. Então isso foi muito legal. Muito também sobre a minha coragem. Para ser uma travesti, você tem que sair de casa todos os dias e saber que você vai ser ofendida, que você vai ser mal olhada, que vão jogar quebranto sim em cima de você. E uma coisa que eu coloco na minha cabeça, o dia que eu sair de casa e ninguém me notar, é um dia perdido pra mim. Então não importa se me xingaram, se eu levei uma buzina, ou se eu fui elogiada, eu tenho que ser notada. Entendeu? A maior exigência que eu tenho na minha vida atualmente é ser notada, ser reparada, não deixar que as outras pessoas me anulem, sabe? Porque o meu antigo eu, ele era muito de se esconder atrás de um padrão, sabe? Hoje eu consigo olhar o lado bom das coisas, eu consigo ter mais segurança no que eu faço. Isso é muito bom, fez muito bem pra mim, sabe? Então, o conselho que eu dou para você que está começando agora a sua transição é: assuma para você quem você é. E você não vai dar ouvido para as pessoas, nada do que as pessoas disserem vai te ofender. Porque você sabe que você é aquilo mesmo, sabe? E diz muito sobre o outro, não sobre você. É clichê, mas funciona, tá? O mais importante de mim que tem mudado nesses 9 meses de transição foi o fato de eu começar a querer me agradar, eu querer ser feliz, me fazer feliz, me mimar, me adorar, me admirar. Essa foi uma conquista para mim, porque só um menino que tem vontade de transicionar sabe o que eu tô falando. Se você é um menino gay, você que tá aí me assistindo, se dentro de você tem uma mulher, você não imagina o quanto vai fazer bem pra você colocar essa mulher pra fora, entendeu? Até porque eu assisti um documentário uma vez muito legal, a Claudia Wonder, quem não conhece, dá um Google aí, é uma cantora dos anos 80, e ela disse uma coisa muito interessante: nos meus dias, meus piores dias, eu vou te oferecer o meu lado masculino, que é uma coisa mais bruta, mais rígida, mais séria, né? E nos meus melhores dias, eu vou te oferecer o meu lado doce, né? Quando eu estiver muito feliz, eu vou ser muito doce, muito dócil, muito garota. E é sobre isso, porque quando eu entrava na minha skin masculina, vocês não têm noção do quanto eu fui ignorante com as pessoas, do quanto eu fui ingrata com as pessoas. Hoje eu reconheço isso. Hoje eu reconheço o quanto eu era insuportável e como não era culpa das pessoas. A culpa era minha, sabe? Então, meus amores, voltando aqui pra vocês, quando eu decidi fazer o meu canal, eu resolvi focar nas minhas experiências pessoais e em falar para as pessoas o quanto é poderoso você se empoderar de você mesma, sabe? Você mostrar para o mundo que você tem capacidade, independente da sua aparência. O quanto me fazia mal viver numa aparência, numa estética que não era minha, sabe? Por várias vezes eu me masculinizei, sabe? Andei mais durinho, tentei agradar os outros, até falei grosso. Sim, a gente faz esse tipo de coisa quando a gente tá ali tentando vestir uma carapuça que não te serve, entendeu?
Por isso que é muito importante você, menino que tá aí me ouvindo. Se dentro de você tem uma garota, bota lá pra fora, Bi. Bota lá pra fora. Porque eu sei que você vai se sentir muito mais poderosa. O quanto... Essa sensação que eu sinto hoje, eu preciso que você sinta também, sabe? Mas independente de tudo isso, tenha responsabilidade com os seus atos, sabe? Procura trabalhar, mulher. Procura ter as suas coisas. Vai morar na tua casa. Se você sofre preconceito em casa, vá morar sozinha. Se você sofre preconceito no seu trabalho, procure outro. Não fique infeliz num lugar que já não te cabe, entendeu? Relações que não cabem a gente força, você acaba entrando numa escuridão muito grande, assim como eu entrei, assim como várias meninas trans nem têm oportunidade de estar aqui gravando um vídeo, contando para vocês a nossa vivência. Se eu fosse pensar em tudo que eu iria passar nesses 9 meses de transição, se eu soubesse que eu iria passar por tudo isso, com certeza eu teria repensado para fazer de uma outra forma. Só que no momento que eu estava, ou eu tomava uma atitude em relação a pôr para fora a Paola, ou eu ia acabar fazendo uma besteira, porque eu já não tinha autoestima, eu não era uma pessoa vaidosa e aquilo já estava me machucando, sabe? Então, mais uma vez eu reforço, se você, menino gay, tem uma mulher dentro de você, coloque ela pra fora. Não importa se você vai se montar, se você vai transicionar, o importante é você colocar pra fora a sua arte, a sua beleza, sabe? E se isso for uma questão diária, mulher, compra teu hormônio, bota teu peito, e mais do que isso, não tenha vergonha de ser você mesmo. Sabe por quê? Porque você só tem a ganhar. Eu falo por mim, e eu tenho certeza que numa experiência você ia ficar muito feliz também. Vai viver sua vida, sabe? Procura trabalhar, procurar um emprego, ter a sua estabilidade financeira, porque é muito importante também, sabe, Mona? Eu conheço várias pessoas trans que reclamam muito da vida, mas acabam escolhendo pelo caminho mais fácil, que é o da dor, entendeu? O caminho de se prostituir, o caminho de roubar. Eu conheço várias trans que estão presas porque roubaram, fizeram coisas erradas. Então hoje a gente tem muita oportunidade de trabalho para pessoas trans, para trabalharem, estudarem, sabe? A gente tem vários exemplos diariamente na televisão, na internet. Você não precisa estar presa a um estereótipo de uma cabeleireira, de uma costureira, de qualquer coisa que as pessoas imponham para você. Você é capaz de fazer o que você sonha, entendeu? E se as pessoas duvidam disso, o problema é das pessoas, não é seu. Então, esse é o conselho da madrinha para vocês. Eu espero que você tenha entendido que você é única e você só tem essa vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecer ao carinho de todo mundo que tá me seguindo, comentando. Se você não tá seguindo, segue aí, se inscreve. As minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram. Deixa aqui no comentário se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês gostariam de ver. E é isso, meus amores. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.